Você já ouviu falar da nova lei do licenciamento ambiental? Tá todo mundo falando sobre isso, mas ainda não entendeu o que realmente muda na prática? Porque enquanto muita gente está confusa ou até mesmo preocupada com essa nova lei do licenciamento ambiental, tem profissionais que já perceberam que essa mudança ela pode sim abrir maiores mercados do que os últimos anos já teve. E a pergunta que eu faço para você é: você vai assistir tudo isso acontecer ou também vai querer se posicionar? Se você nunca trabalhou com licenciamento ambiental, consultoria ambiental, deixa eu te explicar de forma simples. O licenciamento ambiental é um processo que ele autoriza a uma empresa a funcionar, desde que ela cumpre as regras ambientais. Ou seja, uma indústria, um loteamento, um condomínio residencial, estações de tratamento, parte elétrica. Bom, todos esses empreendimentos, eles precisam provar que não vão causar nenhum tipo de impacto ambiental sem o devido controle. E tudo isso acontece por meio das licenças ambientais, como a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação, que os três nomes já diz. A prévia vai executar a parte de fazer uma previsão de todos os estudos que daquele local vai compor aquele empreendimento. A licença de instalação, em que você vai poder fazer o start, a instalação, levantar a parte civil do empreendimento, e a operação, quando você vai poder dar start e iniciar a operação por si só daquele local. Bom, até aqui então tá tudo bem. O problema é que esse processo sempre foi muito burocrático aqui no Brasil. Hoje, o licenciamento ambiental no Brasil, ele é conhecido por três coisas: pela demora, pelo excesso de documento e pelas diferentes regras diferentes que cada estado tem. Deixa eu trazer um exemplo prático aqui para você. Uma empresa, ela pode levar meses ou até mesmo anos para conseguir uma licença ambiental, mesmo sendo ela de baixo impacto. Qual que vai ser a consequência de tudo isso? Eu trago consequências simples: o atraso de obras, aumento do custo, a insegurança jurídica e muitas vezes eles vão instalar mesmo sem ter as licenças em dia. E é exatamente por isso que surgiu essa nova lei do licenciamento ambiental. Então agora que você já entendeu mais ou menos de forma simplificada o contexto de tudo isso, vamos para a parte mais importante. O que realmente mudou com essa nova lei, que é a lei número 15.190 de 2025. E como isso ela vai impactar a prática, tanto você, consultor ambiental, como dos seus clientes. Eu vou te explicar aqui de forma super simples, mesmo que você nunca tenha visto essa nova lei ou se você está apreensivo. Porque a primeira mudança, a grande mudança, é o fortalecimento da chamada licença ambiental por adesão e compromisso, a LAC. Bom, eu quero tentar explicar de forma simples. Antes, você como consultor ambiental protocolava documentos, o órgão ambiental analisava tudo e só depois que ele entrava em acordo com os teus documentos, saía a licença ambiental. Agora, para alguns casos específicos, o empreendedor ele pode declarar a sua própria licença ambiental. Ela pode declarar que cumpre os requisitos ambientais e, com isso, automaticamente ele pode obter a licença ambiental. Mas eu tenho um detalhe muito importante nesse processo. Quem vai assumir a responsabilidade completa? O empreendedor
e o consultor ambiental. Na prática, é como se o governo dissesse assim: ó, fulano, eu não vou mais analisar tudo como antes, porém, se você errar, se tiver alguma coisa errada, a responsabilidade é toda sua. Não que antes não tivesse, né, pessoal? Mas agora ela comprime ainda mais as responsabilidades do empreendimento e, consequentemente, aumenta o risco técnico com o consultor ambiental. Porque a responsabilidade completa agora acaba sendo sua também, porque vai aumentar o risco técnico, vai aumentar a demanda por profissionais qualificados. E as empresas, eu acredito que é um impacto positivo, elas vão começar a buscar uma maior segurança antes de querer declarar qualquer coisa. Então, antes, se havia muito caso de que vamos protocolar esse documento que eu estou indo atrás e que enquanto se protocola nós conseguimos, agora não. Então agora toda a parte documental, executiva, ela precisa estar em andamento para que você possa fazer essa LAC. Porque com a LAC, o erro ele não vai aparecer ali no papel que você vai protocolar. Ela vai aparecer lá na fiscalização do órgão ambiental. Ok, entendeu como funciona. Agora eu quero trazer assim, a lei ela também prevê algumas atividades que podem ser dispensadas do licenciamento ambiental. E isso vale principalmente para atividades de baixo impacto, situações já regulamentadas ou algum tipo específico, dependendo do estado. Mas aqui está o ponto mais importante desse vídeo, tá? Muita gente está interpretando isso de forma errada. Porque dispensa de licença ambiental não significa ausência da obrigação ambiental por si. Não existe a liberdade total, a falta de fiscalização. Não, a empresa ainda assim precisa cumprir com todas as normas ambientais, evitar impactos, responder por danos. Então a tradução desse ponto é simples. Você pode não precisar da licença ambiental se você se classifica naqueles pontos da legislação, mas continua precisando fazer tudo certinho, porque pode ocorrer fiscalização, você vai precisar manter todos os processos de gestão ambiental em dia. E qual pode ser o impacto para os consultores ambientais? Bom, as empresas vão precisar saber se realmente se enquadram. O erro de enquadramento, ele vai poder gerar autuação, porque você precisa saber se é aporte pequeno, médio, grande. Então, com isso, abre espaço para a consultoria ambiental fazer todo esse diagnóstico. Às vezes, para um empreendimento novo, até mesmo aquele empreendimento que nunca fez nada. A nova lei, ela traz um conceito muito importante, eu posso dizer, porque o foco, ele está no risco da atividade. O que isso significa? Que o licenciamento ambiental, ele passa a ser mais proporcional. Ou seja, baixo impacto, processo mais simples. Alto impacto, análise mais rigorosa, consequentemente, mais papelada, mais exigências. Porque assim, vamos pensar, né, pessoal, não faz sentido tratar um pequeno empreendimento da mesma forma que uma grande indústria, por exemplo. Então, o que vai mudar na prática? O consultor ambiental, ele vai precisar entender qual que é o nível de impacto daquele empreendimento. Seu enquadramento técnico, ele passa a ser essencial, principalmente para as tomadas de decisão. Porque aqui, daqui em diante, não que antes não precisava, mas as decisões erradas, elas podem gerar não problemas imediatos, mas problemas futuros. E isso é realmente delicado. Então,
Agora, o mais importante do que fazer preenchimento de formulário é o consultor ambiental e o empreendimento saber a classificação do risco, porque mesmo sendo uma lei geral, uma lei federal, a lei 15.190 de 2025, ela mantém um ponto importante, que os estados ainda têm autonomia para regulamentar vários detalhes. O que não pode acontecer é a divergência de pontos. As regras elas podem variar de estado para estado, como já acontece. Mas os critérios de dispensa, por exemplo, elas não podem mudar. Por exemplo, os estados, eles podem alterar os critérios de dispensa de uma licença ambiental. Eles não podem mudar o porte ali, a atividade, que isso é padrão. Mas, por exemplo, uma aplicação de LAC, ela pode ser mais restritiva no estado do que no âmbito federal. Traduzindo, o Brasil, ele não vai ter esse licenciamento, ele é um licenciamento geral, que vai tentar unificar a forma de leitura de todo mundo. Mas ela não vai ser um licenciamento total para todo mundo. E o consultor ambiental, ele vai ter que entender isso, então ele vai ter que entender o licenciamento geral, bem como o licenciamento do seu estado, que os estados agora eles estão começando a ter a necessidade do conhecimento regional, eles vão trazer essa lei geral para dentro de cada estado, para dentro de cada município, e o consultor ambiental, eu acredito que é de grande valia, porque vai trazer mais oportunidades para os consultores ambientais locais, porque vai ter uma maior complexidade para as empresas entenderem isso. Então, o consultor ambiental que vai estar dentro buscando essas legislações vai conseguir desburocratizar ainda mais todos esses semblantes.